Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um estudo sobre oração. Irmãos, esse semestre inteiro nós temos falado sobre oração. E como eu já disse anteriormente, eu garanto para os irmãos que se nós quisermos, podemos estudar o ano de 2026 inteiro sobre oração, todas as terças-feiras. É um assunto caríssimo, é um assunto de uma amplitude enorme. Então, irmãos, cada vez estamos trabalhando para que as coisas fiquem mais detalhadas, mais sutis. Lembra como nós começamos? Começamos falando do descompasso que existe entre a nossa oração, o nosso modo de ver o mundo e o que Deus tem para nós. Então, de alguma maneira, nós vamos reciclando isso, repassando isso, né? E vamos melhorando, dando maior acuidade à nossa visão, a clareza que o Senhor tem para nós com respeito à oração, com respeito à vida cristã de modo geral. Sabe? Como eu tenho sempre batido nessa tecla, irmãos, o denominado evangelicalismo ou a cristandade, irmãos, está muito longe de Deus, está muito fora do que Deus quer, do que Deus tem, como as coisas devem ser. Então, em nome de Jesus, eu te peço, envie esse vídeo a outras pessoas, trabalhe firme, fixe mesmo aqui no que nós estamos falando, estude em casa mais sobre esse assunto, veja se o que nós estamos falando verdadeiramente bate com a palavra de Deus. Tá bom? Sabe, nós precisamos disso, precisa ser um trabalho para nós, verdadeiramente. Oremos. Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a condição de ouvirmos, de entendermos, de praticarmos a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus eu te peço essa noite, tira de nós, Senhor, toda trava dos nossos olhos, tudo aquilo que impede, Pai, que vejamos o Senhor claramente, que vejamos o Teu propósito, que confiemos nessa mão amorosa que nos trata. Senhor, que nós abandonemos os nossos projetos, Pai, em função dos projetos do Senhor, que abandonemos a nossa vida, que não vivamos mais para nós mesmos, mas que vivamos, Pai, para o Senhor, em conformidade com o Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, fala conosco essa noite, transforma-nos, Pai, que haja verdadeiramente um ouvir da Tua palavra nos nossos ouvidos, que a Tua palavra seja fiel, que eu consiga explicar claramente, Pai, que a Tua palavra seja fiel na minha boca, que eu consiga explicar claramente tudo que o Senhor tem para nós essa noite. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler um texto que está aqui em Mateus 22, verso 20. Aqui, irmãos, está em questão sobre... Aqui está em questão sobre quem deve pagar imposto, quem não deve pagar imposto. E Jesus fala uma frase muito correta, como sempre, né? Uma frase muito ampla, universalmente aceita, universalmente aplicável, que é: E ele lhes perguntou, Jesus perguntou, de quem é a efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Aqui, irmãos, nós temos um direcionamento quanto à identidade e destino. Qual é a identidade? Qual é a cara? Qual é a inscrição que estava naquela moeda? De César. Então, o destino dessa moeda é César. Ela honrará sempre a César. Ela sempre trará sobre si, essa moeda sempre trará sobre si a glorificação do César. A utilização em conformidade com o César. E aqui Deus Jesus faz uma distinção. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmãos? Identidade, destino. Aquilo que é de César, dê a ele. Aquilo que é de Deus, dê a Deus. Então vamos ver agora o que é de Deus. Para sabermos isso, nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado... Tá bom, até aqui. Irmãos, é o seguinte. Deus nos fez, e se ele nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, nós temos um destino. E qual é esse destino? Glorificarmos, pertencermos, agirmos em conformidade, dando glória, funcionando verdadeiramente para Deus. Por isso o Senhor Jesus diz: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que pertence a ele. De quem é a cara? De quem é a cara que está nessa moeda? A cara que está nessa moeda é de César, então dê a ele. E em nós, qual é a cara que está nas nossas vidas? A cara de César ou a cara de Deus? Então nós temos em nós a cara de... Precisamos ter, não é? A cara de Deus. Irmãos, quando nós pensamos sobre oração, nós naturalmente devemos ser constrangidos a pensarmos, mas em que lugar, em que colocação nós estamos na Terra? O que nós devemos fazer? O que é que Deus nos chamou verdadeiramente? Porque nós vimos na reunião anterior que nós temos a capacidade de influenciarmos na Santíssima Trindade quanto aos desejos, aos propósitos eternos de Deus com liberdade. Então, em que lugar e de onde vem essa liberdade?
Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Irmãos, o Senhor, Ele simplesmente nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, com o intuito de que reinemos sobre a terra. Sejamos reis e sacerdotes. Estejamos, irmãos, abaixo de Deus, cuidando das coisas todas. Agora vem o ponto principal. Em sujeição a Deus. Em sujeição a Deus. Nós temos hoje, irmãos, uma coisa chamada teologia do domínio. Teologia do domínio é uma construção. Eu vou definir aqui rapidamente para que os irmãos entendam que nós não estamos falando disso, de teologia do domínio. Teologia do domínio consiste em nós orarmos e influenciarmos esse planeta Terra de modo a trazermos uma paz para esse mundo. Nós trazemos o céu para a Terra. E como que a gente vai fazer isso? Através dos poderes que estão estabelecidos na Terra. Nós, cristãos, tomaremos o Estado, teremos um presidente da República, um imperador do mundo, ou alguém assim, que com mão de ferro, se você conhece a Bíblia, você perceberá que tudo isso está mais ou menos colocado aqui. Que com mão de ferro regerá as nações e implementará a ferro e fogo a paz, o amor. Irmãos, não é disso que eu estou falando. Tá bom? Não é essa cultura do domínio. Eu estou falando, irmãos, que o Senhor nos fez para sermos. Lembra que nós acabamos de ler aqui? Olha, façamos o homem conforme a nossa semelhança e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, irmãos, olha que fantástico, que força, que liberdade que o Senhor nos deu, estando em sujeição a Ele. Nós temos o poder de cuidarmos de tudo isso. Tudo, irmãos, tudo que acontecesse na terra, tudo que acontece na terra, que acontecesse na terra, vamos colocar assim, deveria passar pelo homem. O homem, então, teve, ou nós como cristãos temos essa função na terra. Mas lembrando, irmãos, sempre nos termos do Senhor. Sempre nos termos do Senhor. Nunca parecido com o que nós temos visto aí fora. Com essa força, com esse desejo de dominar, dominar através da cultura, dominar através da política, dominar através da força. Como representantes do rei, irmãos, do nosso rei maior, do nosso rei Jesus, do rei da terra, do rei Deus, o homem teria forte influência na política. Não sei, na política não vou usar esse termo. Nas coisas que seriam feitas aqui na Terra, nos caminhos que seriam traçados aqui na Terra. Em sujeição a Deus, o homem tendo total liberdade para lidar com as situações, claro, sempre em sujeição a Deus. Para os irmãos perceberem o tamanho da liberdade. Deus fala assim, olha, aqui nós temos um jardim imenso, todo tipo de fruta, todo tipo de coisa, de toda árvore você vai comer. Mas, de uma árvore você não vai comer. De uma. Percebe tamanha liberdade? Hoje conosco, irmãos, é assim. Em sujeição ao Senhor, conhecendo a tua palavra,
observando as leis, nós podemos caminhar dessa maneira. E a oração, vamos lá, se Adão e Eva, se eles eram representantes de Deus na Terra, se eles tinham essa identidade, se eles tinham esse destino, é claro que a oração para eles, quando eles falassem com o Senhor, Deus, olha, o rio tal tá com um pouco de assoreamento, o que a gente faz? Deus iria mandar conhecimento, Deus iria mandar mão de obra, Deus iria mandar tudo que fosse necessário para dar cabo daquela missão, fazer aquilo funcionar. Aquilo que Adão e Eva estavam propondo para Deus, dizendo a Deus. Então, essa oração, como nós já falamos, é relacionamento. Então nós voltamos lá no Jardim do Éden. Como que era a oração de Adão e Eva? Deus passava lá pela viração do dia e eles conversavam. Eles trocavam umas ideias. Irmãos, isso é de uma elevação tão grande. Eu queria muito ter palavras, eu queria muito conseguir dizer essas coisas. Porque, sabe? Então o Senhor Deus trocava ideia com Adão e com Eva. O que a gente faz aqui? O que a gente faz ali? O Senhor diz para Davi, diz para Adão que ele deveria lavrar e guardar o jardim. Lavrar, irmãos, é cuidar, podar, não é? Vamos ler Gênesis capítulo 2, dos versos 15 a 19, para a gente ver tamanha liberdade e como era a oração e como era esse relacionamento entre Deus e Adão e Eva. Capítulo 2, dos versos 15 a 19. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, irmãos, Adão e Eva tinham um trabalho. Eles tinham um trabalho. Eles cultivavam, plantava, colhia, não é? Cultivar, não é isso? Beleza, muito bem. Sim. Só um detalhezinho, só ressaltar isso. Muita gente fala que trabalhar é um castigo de Deus depois que o homem cai. Não, não é. O homem sempre teve que trabalhar. Afinal de contas, ele é a imagem e semelhança de Deus. Semelhança de Deus. Deus trabalha. Logo, o homem também, para ser semelhante a Deus, precisa de trabalhar. É claro. Lógico, claro que é assim, né? Para cultivar e guardar o jardim. 16. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Licença. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Olha, irmãos, que responsabilidade, que beleza, que lindo. Que interação entre Deus e o homem. Olha, havendo... Desculpa, deixa eu achar aqui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha que beleza, que lindo. Então Deus faz os animais, Deus faz
tudo e traz ao homem e fala: homem, que nome você daria a esse bicho aqui que tem essa juba enorme e essas presas grandes e tem esse peso todo? Então Adão olha e leão. Leão. E Deus fala: legal, gostei, bom. E esse pequenininho aqui que rói as coisas? Rato. E Deus: rato, beleza. Para os irmãos verem, quando o Senhor faz a mulher, o que Adão diz? Eu a chamarei de varoa, porque do varão foi tirada. Essa sim é osso dos meus ossos e... Quer ver? Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair um sono sobre o homem e este adormeceu. Tendo uma de suas costelas, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou numa mulher e lhe a trouxe para ela. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu a chamarei de varoa. Percebe? Ele dá o nome. Irmãos, então para os irmãos verem onde é que está, como é que está o poder da nossa oração, como deve ser. Irmãos, olha só, agora que nós já vimos isso aqui, podemos entender melhor o que é imagem e semelhança. Irmãos, a imagem diz do formato, não é? Então, a imagem, se tivesse alguma coisa aqui para eu demonstrar isso, seria legal, mas não tem. A imagem é simples, vocês estão vendo a minha imagem. Mas a semelhança, irmãos, ela diz de mesma natureza, ela diz de conhecimentos parecidos, ela diz de mesmo tipo de prazer, semelhante, mesmo tipo de necessidade, enfim, tudo isso idêntico. Então, eu sou um ser humano homem. Então, vou falar para os irmãos. Se os irmãos imaginarem, para as irmãs, para todos nós, se você imaginar o seu marido ou o seu filho, saiba, ele é meu semelhante. Eu sei, porque nós temos a mesma natureza, eu sei com muita particularidade, com muita precisão, as necessidades que o seu marido, o seu filho tem. Eu sei os prazeres, o que dá prazer, o que não dá prazer. Eu sei os desejos. Eu sei de tudo isso, por quê? Porque eu, seu marido e seu filho, homem, nós temos a mesma natureza, nós temos o mesmo formato de raciocínio. Nós somos, assim, extremamente semelhantes. Nós somos extremamente semelhantes. Então, eu estou apto, irmãs e irmãos, todos, eu estou apto a defender a causa dos homens, porque eu os conheço, porque nós somos semelhantes, nós somos participantes da mesma natureza. As mulheres também têm esse aspecto. Óbvio, né? Que as mulheres têm a mesma natureza das meninas, sabem mais ou menos o que vai acontecer ali com uma precisão altíssima. Então, irmãos, o que o pecado fez conosco?
nos distanciou desse início aqui que nós estamos vendo em Gênesis. Então agora nós perdemos essa semelhança com Deus. Sabe, irmãos, Deus, ele deixa assim tranquilamente, ele ouve, ele libera, ele fala assim, Deus é tão consciente de que o homem e ele são muito semelhantes, muito parecidos, de modo que ele fala, o nome que você colocar na mulher vai ser. E Adão coloca, varão, varoa, pronto, gostei do nome. E o nome desse animal aqui, leão, e o nome desse aqui, tal. Sabe? Muito igual a Deus, um raciocínio igual, pensamento muito igual, semelhante a Deus. Com o pecado nós perdemos isso. Nós ficamos com a imagem, mas perdemos a semelhança com Deus. Aí nossa alma ganhou frente, virou uma bagunça, né? Mas em Cristo nós temos a condição de voltarmos a esse lugar aqui, de novamente, através da glória de Cristo, que é infundida em nós, Jesus Cristo nos dá da glória dele, Cristo em nós, esperança da glória, não é isso? Dá da glória dele para nós, para que nós retornemos à semelhança com Deus. E nós podemos, irmãos, sermos assim extremamente parecidos com Deus. Temos um coração segundo o coração de Deus. Assim como Elias, orarmos a Deus, não foi Deus que mandou Elias orar para que não chovesse 3 anos. Simplesmente Elias e Deus estavam tão próximos que Elias disse, Deus, beleza. Assim como Adão pôs o nome nas coisas, assim como Adão decidia, vou plantar um pé de manga aqui, vou plantar um pé de abóbora ali. E Deus, muito bem, tudo está certo, muito bem. Por quê? Porque eles eram semelhantes. Nós podemos ser semelhantes, irmãos. Para isso, nós precisamos nos despir do velho homem e a cada dia nos vestirmos do novo homem. Esse novo homem é o próprio caráter, é a própria vida de Cristo. Orarmos em conformidade, vivermos em conformidade. Sabe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme. E para isso, irmãos, nós precisamos querer. Nós precisamos nos colocar debaixo disso. Isso que eu estou dizendo hoje, irmãos, precisa ser objetivo das nossas orações, ser objeto das nossas orações. Todos os dias, Senhor, me transforma, Senhor, me muda, que eu veja as coisas como o Senhor vê. Senhor, que eu seja semelhante ao Senhor. Que eu seja semelhante ao Senhor, porque assim, naturalmente, as minhas decisões, o meu falar, o meu sentar, o meu ouvir, o meu agir, tudo isso será semelhante às ações do Senhor. Quando eu orar, eu vou orar do jeito certo, com o coração correto. Sabe, irmãos, a oração é a mais alta expressão do relacionamento entre Deus, Pai e Rei com os seus filhos, ou seus representantes, aqueles que executam a obra. Os irmãos se lembram que tudo aqui atrás passou por Adão e por Eva, o nome, onde vai plantar, onde vai colher, qual é o número de abóbora, vai plantar quantas sementes de abóbora? 18, vamos plantar 14 sementes e guardar o jardim, vamos colocar uma cerca ali, para evitar que entre um bicho, para evitar que entre uma coisa que não deve, guardar o jardim. Então já havia coisas danosas ao jardim ali. Então ele decidia. E não era Deus falando para ele assim, olha, Adão, você coloca uma cerca ali, ó, naquele pé de abóbora, daquele pé de piqui, até o pé de tamarindo, coloca uma cerca lá que é perigoso. Não. Simplesmente, irmãos, como tô com o Davi na cabeça,
Como Adão era semelhante a Deus, eles pensavam de modo igual, a natureza deles era. Como eu falei com respeito ao seu filho, a minha capacidade de ler o seu filho e o seu marido, porque nós participamos da mesma natureza. Então, da mesma forma, Adão e Eva tinham essa proximidade do ser. Sabe? Então nós podemos fazer isso e buscarmos a execução das vontades eternas de Deus, como reis e como sacerdotes. O que o sacerdote faz, irmãos? Leva de Deus aos homens e traz de Deus aos homens e leva dos homens a Deus. É tudo isso que nós falamos. Orarmos, estarmos em favor, o sacerdote ele vive em favor dos homens, para fazer essa ligação. E como rei, para que eles sejam governantes aos moldes do Senhor. Rei Jesus, humilde rei. Jesus era rei? Sim. Jesus é rei? Sim. Ele é humilde rei. Não é rei nos termos que a gente vê lá em Hollywood. Um rei perverso, um rei ditatorial, um rei mau. Amém, povo de Deus? Sabe que beleza, que lindo isso, nós podemos ser semelhantes a Deus. Deus nos deu isso de volta através do sacrifício do seu Filho. Que nós usufruamos disso, porque é maravilhoso. Irmãos, eu quero agradecer porque os irmãos trouxeram e abençoaram uma turma hoje com comida, brinquedo, roupa, sapato, um monte de coisa, irmãos. Muitíssimo obrigado. Sabe? É isso. É sobre isso. E tá tudo bem, como diz, né? É sobre isso, irmãos. Então, em nome de Jesus, continuemos nesse processo para a honra e glória do Senhor. Pai, trabalhe em nós, Pai, para que sejamos verdadeiramente semelhantes ao Senhor. Senhor, fortalece-nos, Pai. Estabeleça a Tua vida em nós. Eu te peço para a honra e glória do Teu nome. Pai Santo, abençoa a noite de cada um dos irmãos. Revele-se a nós. Transforma-nos, Pai. Dá-nos, Senhor, um restante de semana abençoado. Que nós possamos ver a Tua mão verdadeiramente agindo em nós. Pai, somos totalmente dependentes do Senhor. Reina sobre nós. Cerca-nos, Pai, com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Até domingo à noite, em nome de Jesus.